Olá pessoal, eu sou o Melk e esse é mais um vídeo para o canal Despertar o Fim dos Tempos. Fiquei um tempo sem postar vídeos, né? Procurando um bom assunto, um bom tópico que o público gostasse de assistir e também por causa do editor do canal tá com alguns problemas aí, não está podendo vir editar os vídeos e por isso muitas vezes eu não coloco vídeos no canal porque eu gosto de pôr vídeos editados, bem trabalhados. Então o vídeo de hoje será um pouco diferente, não terá edição, sem vinheta, mas terá um assunto muito polêmico que eu estarei relatando nesse vídeo. Eu espero que você que está aí do lado da tela aí no seu notebook, no seu computador assistindo, goste. Vou falar sobre teorias, conspirações, sinais ou só lendas. Podem ser lendas. Uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente nesses dias, são teorias de conspiração envolvendo morte de artistas. Tem muitos boatos que vários artistas morreram e foram substituídos por sósias. Agora, eu estou com esse óculos aqui porque eu estou com uma irritação no olho, uma ardência. Então, então eu pesquisei algumas teorias, alguns assuntos, alguns tópicos relacionados a esse. Vamos falar sobre teorias de conspiração envolvendo mortes de artistas, celebridades que foram substituídos por sósias. Outra pessoa que eu quero deixar de aviso. E eu não estou afirmando. Isso são só lendas, pode ser verdade ou não pode ser, isto vem a quem quiser acreditar. Então, vamos ao que interessa. Você sabe que nas últimas 6 décadas não faltaram teorias de conspiração que tentam explicar as histórias mal contadas da ciência. Da história, é claro. Do mundo do entretenimento, exemplo há quem jure de pés juntos que Michael Jackson ainda está vivo. Exemplo há quem jure de pé junto que Michael Jackson ainda está vivo. O Paul McCartney, que fez shows por aí, e aí um impostor o substituiu, o Beatle original, morto nos anos 60. A lista de artistas que protagonizam rumores macabros crescem recentemente, como Avril Lavigne, a Super, que compilou algumas dessas histórias e deixa para você tirar suas próprias conclusões. Uma das primeiras celebridades que eu queria relatar aqui seria de Elvis Presley. Como nós sabemos, eu que não sou nascido, não era nascido quando ele morreu, mas pelo que nós sabemos que foi passado para essa geração, para nós, que Elvis morreu em 1977. Morreu de overdose de drogas e foi encontrado no banheiro dele, né? E teve um infarto na hora que ele estava fazendo sua necessidade fisiológica. Mas beleza, mas será que isso realmente foi verdade? Ou foi só o que a mídia passou? Será que Elvis Presley realmente não morreu? Será que ele está vivo? O que a gente pode saber sobre Elvis Presley? Primeiro, era só descrença dos fãs. Depois, virou convicção dos que acreditavam que a obra do rei do rock sobreviveu para sempre. Mais tarde, virou música, tema de filme, piada. Agora é mito. Muita gente jura que encontrou com Elvis Presley muito tempo depois de sua morte, em 1977. Dizem que ele está cansado da fama, mas depois de começar a receber ameaças da máfia, por isso resolveu forjar a própria morte. Ele só não esperava que alguns fãs percebessem que um helicóptero pairava sobre sua casa em Memphis no dia em que ele morreu. E outras testemunhas flagrassem um homem bem parecido com Elvis, desembarcando de um voo na Argentina e entrando rapidamente em uma limusine. O caixão que levava o corpo de Elvis estava vedado e há um erro na grafia do nome do cantor em sua lápide, ou seja, mais detalhes que não passaram desapercebidos pelos conspirólogos, pessoas, né? Conspirações, pessoas que levantam essas conspirações. E Elvis realmente ele teve um envolvimento, segundo alguns documentários, principalmente no YouTube, segundo alguns estudos na internet, se você pesquisar, Elvis teve envolvimento com a máfia em Memphis. Então, Elvis morreu ou não morreu? Aí fica a seu critério acreditar ou não.
Se você quiser saber mais, pesquise mais sobre esse assunto. Vou falar de outras celebridades, vou falar agora sobre Michael Jackson. Michael Jackson não morreu. Sabemos que pouco tempo depois da morte dele, até alguns meses atrás, ainda tem a teoria, né, que Michael Jackson está vivo, ele não morreu. O que nós podemos saber sobre isso? Pouco que Michael Jackson forjou a própria morte. Nos Estados Unidos não é crime forjar a própria morte. Pouca gente chega aos status da lenda como Michael Jackson. Assim como o rei do rock, Michael Jackson como o rei do pop. Coincidentemente conhecido como o rei do pop, também despertou boatos fortes sobre sua forjada morte. Sobre sua morte forjada. Reúne depoimentos de algumas pessoas que afirmam terem visto o cantor vivo, andando por aí, mas as evidências vão além das testemunhas oculares. Vários vídeos pipocaram na internet como supostas imagens de Michael se mexendo na cama que o transportava para fora de casa depois de sua suposta morte. Dizem que até mesmo Michael Jackson cruzou a fronteira dos Estados Unidos com o México e que foi reconhecido por algumas pessoas por lá. O caixão fechado também o caixão fechado também coloca lenha na fogueira da desconfiança. A esperança era de que o rei voltasse à vida na maior turnê de pop de todos os tempos. Se for verdade que Michael Jackson não morreu, por que forjar a própria morte? Vemos que Michael Jackson já estava debilitado, não estava como antes. Ou talvez estivesse cansado do sucesso, quisesse viver a vida dele, não viver uma vida incansável de shows. E Michael Jackson estava se preparando para uma turnê. Meus amigos, conspiração envolvendo morte de celebridades são muitas. Agora eu vou falar sobre Bob Dylan. Bob Dylan morreu e foi substituído por dois sósias, mas a cor dos olhos o denunciou. Será que Bob Dylan usava lentes de contato? Isso eu não sei. Mas, pelas pesquisas que eu fiz, estudos, o que podemos saber sobre Bob Dylan? O início da carreira de Bob Dylan é cheio de músicas de protesto, com temas políticos e sociais. De 1963 em diante, enquanto o resto do mundo vivia o movimento hippie, Bob Dylan preferia cantar canções mais pops. Suas roupas mudaram e seu figurino passou a incluir sempre um par de óculos escuros. Aumentaram também seus conflitos com a imprensa e suas declarações polêmicas. Tipo dizer que se identificava como assassino de John Kennedy. Conclusão óbvia. Bob Dylan foi substituído por um sósia 2 vezes. E aí fica a critério de quem quiser acreditar ou se aprofundar mais nesse assunto. Teste. Você conhece bem as teorias da conspiração? A primeira foi em 1963, que explicaria a mudança drástica do comportamento do artista, o seu pouco tempo envolvimento com causas que ele antes valorizava tanto. A segunda substituição de Bob Dylan foi em 1966, depois de um acidente de moto, quando supostamente o primeiro sósia morreu e toda a paranoia, a parte e os conspirólogos têm argumento que parece infalível. O primeiro Bob Dylan, até 1964, tem olhos castanhos. O segundo Bob Dylan, de 1964 a 66, tem olhos azuis que tenta esconder com óculos escuros. O terceiro, em 1966 e diante, tem os olhos castanhos de novo. A partir de 1970, os olhos de Bob Dylan parecem azuis novamente. Quem explicar? Ou ele usa lente de contato, ou ele tem aquela... Não digo que é uma doença, mas tem certas pessoas que os olhos, dependendo do clima, eu não sou perito nessa área, que os olhos mudam de cor. Mas aí vem a questão de acreditar. Ou Bob Dylan usava lente de contato, o Bob Dylan tinha essa função dos olhos mudar de cor, ou ele foi substituído por sósias. Vamos agora para mais uma celebridade que, segundo as conspirações, foi substituída por uma sósia. Avril Lavigne. Avril Lavigne morreu e foi substituído por uma patricinha que escreve canções para homenagear a original. O título resume bem Avril Lavigne, a roqueira, revoltada, primeiro álbum. Morreu, foi trocada por uma patricinha mais loira, que usava as roupas mais de cor rosa, cantava as canções mais pop. O site Avril está morta conta direitinho a história. Avril Lavigne está cansada da fama,
e da pressão do empresário, ao chegar em casa em uma noite de depressão, enforcou-se com uma corda. E está tudo lá, letras que, segundo Avery, escreveu, homenageando a antecessora. A partir do segundo álbum, a cantora assumiu o seu lado pop, abandonou a maquiagem pesada, deixou de lado roupas escuras e gravou videoclipes de menininha, ou seria outra moça. Tudo graças ao empresário mercenário que não queria perder a mina de ouro, que era candidata ao ídolo adolescente. Aí fica a questão. Foi substituída ou não? Mas por que tem celebridades que da noite para o dia mudam tanto? Temperamento. Cara, fizeram um sósia é completamente parecido. Tem sósias que fazem cirurgias plásticas para ficar parecidos ao original. Mas há coisas aí que tem muita lenha nessa fogueira. A chapa até vai esquentar ainda muito mais. São muitas lendas, muitas conspirações. Agora eu vou falar sobre Brian Jones, o fundador da banda Rolling Stones. Morreu e foi substituído e morreu de novo depois. Segundo os boatos, ele morreu. Ele não foi o que a gente conhece, que morreu afogado na piscina. Não, esse aí já era o Sosa que morreu. Mas o primeiro Brian Jones, o original, o fundador da banda Rolling Stones, morreu em um acidente de carro em 1966, quando voltava em uma balada. E, por incrível que pareça, segundo os estudos, Paul McCartney também estava com ele. Eu já vou chegar na parte de Paul McCartney. Vamos focar agora sobre Brian Jones. Ele morreu, aí ele foi substituído por um sósia, e esse sósia também morreu. O que temos, o que eu posso falar sobre eles que eu pesquisei? Para contar a história de Brian Jones, o homem que fundou os Rolling Stones, vamos falar um pouco sobre a Tara Brown, um jovem londrino herdeiro da fortuna da família, dono da cervejaria de Guinness. Ele morreu no dia 18 de dezembro de 1966 num acidente de carro. Brian era amigo dos Beatles e dos Rolling Stones. Ele morava junto com Brian Jones. Depois do acidente, Brian Jones piorou, provavelmente por causa das drogas, e se afastou da banda. Ficou praticamente irreconhecível. Pelo que diziam as testemunhas, chegou a bater na namorada e brigar com Mick Jagger por motivos idiotas. Em 1969, a banda não aguentava mais e ele foi convidado a se retirar. Um mês depois, ele encontrado afogado na piscina de sua casa, aos 27 anos. Vai lembrar que depois de uma suposta overdose. Segundo os rumores, a morte não foi um acidente. O responsável teria sido o pedreiro Frank Togrod, que fazia uma obra na casa de Brian Jones. Na verdade, a teoria da conspiração diz que Togrod tinha sido contratado pelo Rolling Stones para dar um jeito no músico. Aliás, o próprio Frank de Togrod, já chegou a confessar o crime, embora nada tenha sido provado. E onde está a conspiração? O tal acidente que matou Tara Brown em 1966, mesmo que inspirou a música de Hiding in Life dos Beatles, lançado na mesma época, em que surgiram rumores sobre a morte de Paul McCartney e as possibilidades mirabolantes. Brian Jones estava no acidente, morreu e foi substituído, e explicaram a mudança drástica de comportamento do músico. Quem estava naquele carro era Paul McCartney, que foi substituído por um pá. Taran Bryan está vivo até hoje, fazendo shows pelo mundo no lugar do ex-Beatle, que nos leva ao próximo item. Agora eu vou falar sobre Paul McCartney, a polêmica mais polêmica conspiratória. Segundo as teorias, Paul McCartney morreu, mas segundo outros não são teorias, ele morreu mesmo. O verdadeiro Paul McCartney morreu em 1966 num acidente de carro e foi substituído por um sósia. Faz mais de 40 anos que tenta provar que o Beatle Paul McCartney morreu e foi substituído. A Super até falou sobre como seria o mundo se Paul tivesse mesmo morrido. Há muitas teorias, algumas bem mirabolantes, como essa que você acabou de ler no item anterior, e outras que fazem tanto sentido que chegam a assustar. Vamos resumir as principais. Primeira polêmica. Paul McCartney está descalço na calçada do álbum Abbey Road, de 1969. Um dos carros que aparece no fundo está na contramão. Indica que Paul morreu em um acidente de carro. A tragédia teria acontecido em 1966, no ano em que os Beatles pararam de fazer shows. A capa do disco de Seth Phillips, em 1967, traz dezenas de celebridades que já tinham morrido ou passado por experiências de quase morte.
É, para conspirólogos, há evidência suficiente para indicar a relação dos Beatles com a morte, presente também nas letras da banda a partir de então. Segunda polêmica, a substituição da maca. Apelido carinhoso dos Beatles já ganhou argumento científico. Um pesquisador chamado Aaron Trublin, diretor de pesquisas de linguagem e linguística da Universidade de Miami nos anos 60, analisou todas as gravações das músicas dos Beatles e jura de pé juntos que encontrou 6 diferentes registros vocais. É como se cada voz tivesse uma impressão digital. No caso dos Beatles, as 6 identificadas eram de Ringo, George e John. Paul e Paul. Sim, 3 Pauls diferentes. Sabemos que o Paul McCartney original, o verdadeiro Paul McCartney, era canhoto. Depois dessa suposta morte de Paul McCartney, o Sosa era destro. O McCartney era mais baixo, enquanto o Sosa tinha uns 9, 10 centímetros mais alto. Terceira conspiração, Gabriela Carzelli é uma cientista forense, outra italiana que também garante que é julgar pela análise das imagens de Paul nos anos 60, como o Paul de hoje em dia, o Beatle foi substituído. O argumento é a grande diferença entre as estruturas dos crânios, o maxilar e da arcada dentária dos dois. Mais uma vez, não dá nenhuma prova oficial. É complicado. Realmente se torna uma bola de neve, boatos e boatos. Dezenas de outras teorias sobre a morte de Paul renderiam uma nova lista. Agora, uma coisa temos que admitir. Depois que o suposto primeiro Paul morreu, os Beatles lançaram Seth Piper, Lawrence, Hillcard Club Band, Abbey Road, Let Ibit e Ingers lançou Band Water Room. O impostor parece bem mais talentoso que o original. Então, pessoal, isso são umas bem resumido que eu pude falar sobre teorias e conspirações. Claro que tem muitas celebridades ainda envolvidas nesse currículo de conspiração, envolvendo mortes, e que ou não morreu, ou que forjou a própria morte, ou foi substituído por histórias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que você deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Eu vou deixar a descrição sobre... Tem uma parte do Facebook que é para divulgar o canal. Lá vai ter outras coisas relacionadas. E é isso aí. Assim eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Até a próxima semana.